Glória a Deus. Amém? Vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor. E nós anunciamos a palavra domingo passado a respeito de semeando a boa semente, sem se importar ou estar preocupados com resultados. Porque o grande problema nosso é a preocupação demais de ver a semente germinar. Você já viu alguma vez uma semente crescer, se tornando árvore? Não vê. Mas ela cresce e se torna uma árvore e dá fruto. Então, deve ser este o nosso cuidado, né? E hoje nós vamos para a segunda parte. E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. E a palavra do Santo Deus diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós, domingo passado, e você já conhece esse texto da palavra do Senhor nosso Deus, que fala a respeito da parábola do semeador, que mostra a existência de 4 situações em que a semente está sendo lançada, em que a semente está sendo colocada, e nesta situação das 4 sementes, nós encontramos em 3 situações que não há prosperidade para a semente. A semente não se desenvolve e alcança o seu objetivo. Quando você pega um fruto do cajueiro, eu não tenho muito conhecimento desse negócio de agricultura não, certo? Aí se eu falar alguma coisa errada, me corrijam, tá? Ou me perdoem. Mas o fruto do cajueiro parece-me que é a castanha, né? Então, quando você pega o fruto do cajueiro, que é uma castanha, e você lança na terra, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, e aquele fruto vai virar uma árvore, e aquela árvore vai dar muitos frutos, que o nome a gente chama de cajueiro, mas que dá castanha, e entre a castanha e a árvore tem um caju, né? E o caju é delicioso, não é? E o Ceará sabe o que é um caju bom, viu? Se é um lugar que tem caju bom, é no Ceará, não é? Tem caju bom no Ceará. Mas é o fruto ali, e nem sempre você lança a semente e ele vai chegar ao objetivo de ter aquele fruto gostoso, daquela manga gostosa, daquela uva gostosa, daquela goiaba gostosa, não é? Nem sempre. Mas o agricultor, ele insiste em plantar. Então Deus, que é o agricultor por excelência, é o nosso supremo agricultor, ele dia e noite insiste em plantar a sua semente para que ela venha germinar. Mas, quando nós voltamos ao Éden, porque tudo volta para o Éden, não tem como.
ele coloca o homem numa situação maravilhosa, extraordinária, tranquila, confortável, prazerosa. Por isso o nome Éden, lugar de prazer. E note que, mesmo assim, ele diz, está aqui, tudo isso aqui, participa. Não mexe naquilo ali, não. Se Deus não nos desse um poder de escolha, não tinha colocado aquele negócio ali. Porque o sujeito olhou para onde não vai. Você que tem criança, ou já teve criança, você quando alerta a criança e diz, olha, não coloque o dedo naquela tomada, porque senão você vai tomar um choque. A criança vai direto para a tomada. Como eu mexi muito tempo com muita eletricidade, eu peguei o meu ali, aquele que estava aqui cantando, né? Eu deixava ele ir, né? Mas não tinha coragem de deixar ele levar um choquezinho ali. Por quê? Por que que a gente é assim, né? Então foi tudo lá. Quem foi com os seus próprios pés fazer o que não devia foi o homem. Não me pergunte por quê. Então, Deus continua daquela época até hoje e amanhã nos dando a semente da sua palavra para que a gente escolha. Certa vez um pregador, ele quando pregava muita gente se convertia. Eu já contei isso aqui muitas vezes, minhas ilustrações sempre são as mesmas, né? Não dá para ser. E ele pregava e muita gente entregava a sua vida para Jesus Cristo. Entregar a vida para Jesus Cristo não é se tornar religioso, fanático, doente, mas é se tornar livre. Entregar a sua vida para Jesus Cristo é saber que você tem livre acesso a Deus, pode orar, pode conversar com Ele, está livre de culpa, está livre de condenação, não se condena, e se você não se condena, não condena ninguém. Quando você está condenando alguém, é porque você está se sentindo condenado, viu? Quando você está apontando demais erros dos outros, é porque você está errando bastante, né? Então, a palavra de Deus, ela entra na gente para fazer de nós novas criaturas e olhar para o ser humano como obra-prima do Senhor. E ali aquele homem pregava e muita gente recebia Jesus Cristo. Era muita gente. Mas um dia, ele pregou uma palavra do Senhor e fez o convite, ou apelo, né? Alguns chamam de apelo. Essa palavra não me soa bem aos ouvidos, mas o convite para que a pessoa se decida por Jesus. E só veio um. Ele ficou tão chateado. Ele disse, Senhor, e ele tinha lá uma intimidade com Deus, não desmerecendo Deus e não colocando Deus ao nível dele, que é um grande risco para muitos. Ele disse, Senhor, depois da tua palavra, só este magricelo se converteu. Foi desse jeito, viu? Este magricelo foi Billy Graham. O maior evangelista da época moderna. Um homem que Deus levantou para que milhares e milhares de pessoas recebessem Jesus Cristo. Ele mal sabia quem era aquele que Deus estava salvando naquele dia. Então, Deus nos chama para sermos o veículo, o instrumento em que a semente dele vai ser lançada à terra. É isso que ele nos diz. Então, se vai cair num desses 4 tipos de situação, porque não são 4 tipos de solo, são 4 tipos de situações, note que Deus sabe, não nós.
Então cabe a gente estar lá lançando. E cabe a gente não estar discutindo com o Senhor. Até agora, Senhor, já semeei o ano todinho, nenhuma viva alma visse receber a tua palavra. Mas Isaías 55, que nós lemos também 10 e 11, lemos domingo passado, diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para o céu, para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus falando. A palavra dele está aqui. Não está fora da sua Bíblia, do seu livro sagrado. Aqui tem a palavra de Deus para nós. Aqui tem a chave que abre a porta para uma eternidade com Deus. Está aqui. Aqui está a semente que, se lançada numa terra fértil, que é o seu coração, vai germinar e vai dar muito fruto. Amém? Amém? Acorda! E no Salmo 126, 6, também diz, você já viu como é que um semeador, ele semeia na agricultura? É de manhã, de tarde, de noite. Amanheceu o dia, ele está lá, né? E diz o Salmo 126, verso 6, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você acha? E esse texto, ele abre um leque de possibilidades e de situações para a gente. Você acha que para você ter uma vida mais ou menos confortável, cai do céu as coisas? Tem que pagar o preço. Tem que ralar. Tem que correr atrás. Não é só assim não, Senhor Deus, manda a chuva aqui no meu terreiro. Não cai desse jeito não. E nada cai do céu. O que tem caído aqui do céu agora são os satélites, né? Estão começando tem muito satélite, né? Aqui é lá, um está se desmanchando aí. É o que cai. Mas nada cai não. Tudo a gente tem um preço a pagar. Às vezes a gente olha, fulano está num concurso, passou. Olha só que cara de sorte. Foi sorte não. Foi 12 horas por dia de estudo. Chorando, a semente de choro, de pagar o preço. Aí ele vai, está lá. É assim que funciona. Então, na palavra de Deus, para a gente alcançar uma vida, é preciso pagar um preço, o choro. Meu pai se converteu no Rio de Janeiro. Eu acho que eu era muito novo ainda. Se é que eu era vivo. Na cidade de Cabo Frio, que foi onde eu nasci, né? Eu fui nascer em Cabo Frio, para não dizer que sou cearense. E quando meu pai aceita Jesus Cristo, minha mãe já tinha aceitado Jesus Cristo. Minha mãe já era convertida. Casou com meu pai. As coisas estavam difíceis aqui. Ele foi para o Rio de Janeiro, aí ele foi ser eletricista de circo, só que ele nunca tinha trabalhado com eletricidade, né? Ele trabalhava no campo que não tinha nem eletricidade. Aí do circo, parece que ele não fez um negócio direito, incendiou o circo, ele fugiu. Aí foi parar no interior, escondido, né?
E lá ele conseguiu um emprego bom na Marinha Mercante, né? E levou todos nós. Na época da Revolução, da ditadura, houve uma perseguição. E o pessoal que era do sindicato, lá naquelas coisas, eu acho que ele fazia parte, um dia antes ou 2 dias antes, ele chegou e disse: eu vou embora para o Ceará. Aí pediu demissão. E vou agora. No outro dia prenderam tudinho. Mas ele veio para o Ceará, porque quando ele aceitou Jesus Cristo, ele disse: eu vou para o Ceará para evangelizar a minha família, para que eles saibam dessa verdade. Os irmãos dele não receberam a palavra, e ele pregou. Mas os filhos dos irmãos, tem muitos que estão se convertendo, depois de tanto tempo, né? Semente lá. Ele foi o instrumento de Deus para que muitas igrejas existissem no Ceará. Mas os seus irmãos nunca quiseram nada com Jesus. Não tem nada a ver, mas ele veio semear. Então nós não podemos nos importar com o resultado da semente. Nossa obrigação é semear. Então eu queria falar um pouco sobre algumas causas do fracasso que nos ronda como semeador, tá? Tem um provérbio francês que diz assim: quem se desculpa, acusa-se, tá? E a gente tem muita desculpa para muitas coisas, né? A gente tem desculpa para muitas coisas. A gente sempre arranja desculpa. Mas quando a gente tem essa desculpa, nós estamos nos acusando. É típico de pessoas inseguras o se desculparem atacando os outros. Eu não alcancei um bom emprego por causa de fulano, por causa de meu pai, por causa da casa que eu nasci. Aí eu vejo uma reportagem de um rapaz que nasce dentro de um lixão, sem menor perspectiva de nada, e hoje é um médico. Então essas desculpas, meus queridos, lamento dizer, é um atestado de negligência, de preguiça, de fracasso. E muitas vezes nós desculpamos. E a gente culpa o governo, culpa não sei o quê, culpa aquele outro, culpa o patrão. Tem gente que vive desempregado. Eu trabalho, a maioria sabe que eu trabalho com direito empresarial. Eu trabalho com patrão. Ser patrão, me perdoe se tem algum patrão aqui, acho que tem, não é coisa fácil. Eles gostam de exigir da gente, viu? Gosta de botar a gente no cabresto. É um negócio sério, viu? Mas, quando você trabalha corretamente, eu desafio a ficar desempregado. Eu não conheço um bom profissional desempregado, ou ter época ruim, ou ter situação difícil. Mas por quê? Porque ele faz e faz bem feito. Mas a maioria que chega, eu digo: rapaz, por que tu passou por tantas empresas? É porque aquele patrão assim não presta, aquele não sei o que, tal, não sei o que, isso aqui eu fui enganado, isso aqui, outro. Só desculpa. Eu digo: tu é tão bonzinho, né? Porque essa ruma de pessoas aqui, esse grupo de pessoas, para te dispensar. Então ele está falando a respeito, é tipo de pessoas inseguras, o se desculparem atacando os outros. Há quem lance culpa em Deus. Tem gente que sai da igreja, tem gente que vive culpando Deus.
Então, algumas dessas desculpas que nós damos está relacionado com certos aspectos. Um deles é medo de falhar. Quando é que você deixa de querer evangelizar alguém? Porque você tem medo de falhar. Quando é que você é chamado na classe para apresentar um trabalho e você faz de tudo para não fazer, porque tem medo de falhar, né? Pensarmos com egoísmo leva-nos a não arriscarmos, porque a gente está pensando na gente mesmo. Temos medo de falar, por isso escondemos o talento que temos ao nosso cuidado, que Deus nos deu. Porque Deus deu a cada um algo muito precioso, um talento. Ou mais, né? Deus deu. São diferentes, são, mas Deus deu. Ninguém nasce sem nada. Nós temos. Agora cabe a mim e a você. Deus coloca tudo diante da gente. Ele não está dizendo que é fácil. Porque muita gente quer o prato de comida e ainda quer que bote na boca. Dá muito trabalho pegar uma colher e ainda colocar na boca. Não dá para mastigar e só colocar o sumo, não. Então, meus queridos, esse medo de falhar da gente nos impede de avançar na nossa vida, no nosso trabalho e também na nossa missão que Deus nos tem dado. Porque todos nós recebemos do Senhor a missão. Todos nós. Tem pessoas que falam muito, falam bastante. Mas na hora de dizer que Deus é bom, que Deus cuida da sua vida, não consegue sair do canto, né? Então, medo de falhar. Mas tem um outro mais conhecido, dos cearenses. Preguiça e negligência. O que tem de gente preguiçoso, o que tem de gente negligente, é muito, viu? Tem muita gente preguiçosa. Gosta de uma rede, gosta de se balançar, mas não gosta de trabalhar, não gosta de ler, não gosta de estudar, gosta de ficar vendo uma televisão, porque não sai do canto, e agora a televisão acompanha você para onde você vai, que está no celular, né? A telinha está lá agora com você, que coisa boa que inventaram. Você nem precisa se preocupar, para onde você vai, ela está ali, você fica ali só olhando para aquela coisa. Pior que todos nós olhamos, né? Então essa preguiça, essa negligência. E outro é a perda da oportunidade. Deus tem nos dado oportunidade, sim. Certa ocasião, eu vi uma pessoa passando uma situação difícil e fui embora. Porque a gente sempre está apressado, a gente sempre tem alguma coisa para resolver. E nem sempre a gente quer ouvir o que Deus... Às vezes Deus manda a gente parar tudo e resolver o que Ele está mandando. Porque Ele é dono de tudo. Mas eu estou apressado, eu vou chegar atrasado no meu compromisso, vou perder o emprego, não sei o que mais lá, aquela coisa toda, muita... E então eu fui embora. Quando chegou um determinado caminho, sabe o que aconteceu? Ficou aquele negócio no meu coração, era para você ter ficado e ajudado, ficado e ajudado, ficado e ajudado, ficado e ajudado. Uma vez eu estava andando de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta, e eu só ando sem dinheiro, viu? Não gosto de andar com dinheiro, não. A Sônia acha que... Eu não gosto de andar com dinheiro, mas nesse dia eu tinha colocado, eu acho que era R$10 no bolso.
E eu estava pedalando, eu passei, já vinha para casa cansado, e tinha 3 pessoas assim, numa calçada, na rua do Rui Barbosa. E eu já tinha subido aquela subida, estava cansado, e já tinha passado aquele pessoal. Quando estava passando por aquele pessoal, lá dentro de mim diz assim: dá esse dinheiro que está no teu bolso, eles precisam mais do que tu. E eu continuei embora, não vou parar não, fui embora. Aí passei o primeiro quarteirão, ficou aquele negócio. No terceiro quarteirão, eu disse: sabe de uma coisa? Se eu não voltar, eu não vou ter paz. Eu voltei, entreguei, aí eu fui embora. Estava precisando, mais do que eu. Então as coisas de Deus, gente, é de estarmos desprendidos do que somos e temos, para abençoar aquele que está carente. Mas a gente diz: não, esperem um pouquinho. Não tem aquele ditado que diz: quem tem fome tem pressa. Como é que vai esperar para o outro dia, né? Então muitas vezes a gente não sabe o porquê que o negócio está engodado na nossa vida, mas é porque não oramos ao Senhor. Mostra, que Ele vai mostrar o que está impedindo. Se tem uma coisa que acontece na vida da gente, que Deus não gosta, mas acaba fazendo, é o chamado céu de bronze. Certo? E o que é o céu de bronze? É o resultado da desobediência a Deus que cometemos, e o céu de bronze é dizer: não vai chover sobre você, ou seja, não há prosperidade sobre você. E está relacionado a gente não ouvir a voz de Deus, porque a gente só quer ouvir a voz de Deus naquilo que nos interessa, naquilo que nos faz bem ao nosso egoísmo, ao nosso eu, e isso é lamentável. Então, muitas vezes perdemos a oportunidade de ajudar. Então, ajude. E se você tem um pouquinho, ajude, abençoe, que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Amém? Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então, se a gente pode fazer o bem, a gente pode fazer o bem e semear a palavra de Deus, falar da salvação em Cristo Jesus para alguém, de que esta palavra ajuda você a ter uma vida diferente, é fazer o bem. Não é só levar um prato de sopa, não. E levar um prato de sopa também faz o bem. Agora, quando a gente for abençoar uma pessoa, não abençoa dizendo: eu estou vindo aqui, mas o endereço da igreja é aquele ali. Não faça o bem como sendo um link para que a pessoa seja ligada à igreja. Faça o bem para que a pessoa saiba que você tem a presença de Deus, de Jesus Cristo na sua vida. Nós precisamos dizer nesse mundo que Deus existe e está aqui, através das nossas atitudes. E isto são oportunidades que muitas vezes perdemos. Gênesis 26, 12, a palavra do Senhor diz: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se o Senhor te abençoar, não há nada, nem negócio de plano econômico, nem disso, nem daquilo outro, nem de herança, ou de dificuldade que impeça de você ser abençoado. Aliás,
Geralmente as pessoas que recebem herança, e eu falo disso por propriedade, porque eu vivo transferindo a herança dos outros, né? Sempre as pessoas que recebem a herança jogam tudo no mato, viu? Eu conheci um empresário, com licença, de uma grande distribuidora de medicamento, muito grande. Ele morreu em dezembro, ele já estava no mercado há muito tempo. Ele morreu em dezembro, em março. Tinham acabado com tudo, não tinha mais nada. Foi ligeiro e não demorou não. Então esse negócio de dizer que, se eu recebesse uma herança boa, você ia continuar, porque a semente precisa ter a bênção de Deus. O seu trabalho precisa ter a bênção de Deus. A sua palavra, o seu testemunho de vida, falando das coisas de Deus, precisa da presença e da bênção de Deus. Porque se não tiver, de nada adianta. E para finalizar, quero ler um texto de João capítulo 15, versos de 1 a 10, que diz assim: eu sou a videira, Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, Deus, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Aqui tem um problema, viu? Aqui tem um problema. Eu não sei por que as igrejas que têm a Bíblia nos seus púlpitos se escondem de falar a verdade. Porque fala que você nasceu para vencer, que você nasceu para ser muito rico, que falam que você pode curtir a vida como quiser, e não fala a verdade da palavra de Deus. E eu não estou aqui querendo dizer que eu sou o bonzinho e que essa igreja é boazinha, não. Porque nós precisamos falar a verdade da palavra de Deus. Tá? E ele diz, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ou seja, tira. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, se você dá fruto, ele vai trabalhar na sua vida e você vai dar mais fruto. Por que é que você vê pessoas frutificando e crescendo? É porque ela está dando fruto e tem prazer em dar fruto e Deus continua abençoando. E Jesus diz uma coisa muito importante: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado, a Bíblia, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Não adianta achar que vai dar fruto, se você não entregou sua vida completamente a Jesus Cristo. Não adianta você dizer, eu vou entregar metade da minha vida. A nossa legislação brasileira diz que a vida é um bem indivisível, ou é toda ou é nada. Então, ou você entrega a sua vida toda para Jesus, ou não entrega nada. Isso não, vamos entregar só uma parte, não entregou nada, certo? Entrega a sua vida para Jesus Cristo. E ele continua dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus Cristo, jamais daremos fruto que gere vida eterna. Mas com Jesus, nós produziremos fruto para a vida eterna, né? Mas ele continua dizendo, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por que que Jesus diz isso? E ele diz com a autoridade tão grande para mim, ele diz assim, ó, vocês podem pedir o que quiser. Aí se eu estou numa vida carnal, eu vou dizer, vou pedir logo aqui um bocado de dinheiro para eu fazer umas farras. Não vai dar certo. Então não está em Jesus, né? Vou pedir um avião para ele cair logo na primeira voada que der, né? Então note que quando você está em Jesus Cristo, o que é de natureza humana, carnal, pecaminosa, deixa de ser algo funcional ou presente na sua vida. Então, quando você está com Jesus Cristo, Ele vai dizer assim, você pode pedir o que quiser. Sabe o que vem à sua cabeça? Eu vou pedir que todo esse bairro, toda essa rua, entregue a sua vida para Jesus Cristo. É porque quando a gente tem Jesus Cristo, a gente vai respirar céu. Quando a gente tem Jesus Cristo, a gente vai olhar para céu. Não vai olhar para uma casa de 3 andares. Não vai olhar para uma conta bancária com muito dinheiro. Ele diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Mas quando a gente tem Jesus Cristo, por isso ele diz com muita propriedade. Porque sabe, ele vai dizer isso assim, ele não está dizendo de cara, você pode pedir o que quiser. Mas ele está dizendo assim, ó, se vocês permanecerem em mim, em Jesus, e as minhas palavras, ou seja, a palavra dele está viva dentro de você, de mim. Aí ele diz, se ela está viva dentro de mim, ele diz, então você pode pedir o que quiser, e ele diz, e vai acontecer. Então peça. Peça. Aí o pessoal do coach vem aproveitar e dizer assim, gente, agora é hora da gente pedir, vamos pedir logo muitas riquezas. Não vá nessa onda de coach, que tudo é mentiroso, viu? Tudo que eu digo assim, que desvia a palavra de Deus, lógico, né? Não vou também generalizar, porque aí dá um problema, né? Mas desvirtuar a palavra de Deus, porque tem que ter o espírito da palavra. E o espírito da palavra diz, vida transformada. Vida transformada é mente transformada, coração transformado, espírito transformado. E se nós somos transformados, nós vamos querer que isso aconteça para os outros. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor de Jesus. Permaneça. Jesus tem amor para dar para todos nós, viu? É quem nos ama, viu? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. É a palavra de Jesus. E esta última palavra é para mim e para você. Para que a gente se desvie da nossa vontade e diga, Jesus, cumpra a tua vontade na minha vida. Você pode fechar os seus olhos, pode fazer a sua oração, pode fazer a sua reflexão. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu diria para você que você está perdendo tempo. Porque me prove que você está bem.
Por que será que você fica vendo nessas redes sociais festas, ostentações, barcos, navios, pessoas fazendo o que acha que é correto distante de Deus, e de repente está um matando o outro, está suicidando, está indo para clínicas de repouso porque está para morrer. Você só vê o lado mentiroso da fantasia diabólica. Mas quando a gente entra no submundo da vida devassa, da vida que a gente diz que é livre, que ninguém manda no meu nariz, quando a gente vai pesquisar, são verdadeiros desastres. Então é hora de você mudar de vida. Aceitar Jesus Cristo não é imposição religiosa. Aceitar Jesus Cristo é recebê-lo em seu coração e dizer: eu tenho Jesus na minha vida e eu quero segui-lo. Ele me ama e eu o amarei. Então, se alguém nessa noite, neste lugar, que nunca se entregou para Jesus Cristo, nunca deu a sua vida para Jesus, e nessa noite você diz: eu quero hoje entregar minha vida para Jesus, diga isso aí com você. Diga isso para você aí: Senhor, hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não aguento mais esse conflito. E se você entrega a sua vida para Jesus, vem aqui à frente ou levante a sua mão.